E eu sempre falo que quando a gente começa, é intuído para fazer um estudo, é chamado, quem primeiro aprende tudo sou eu. E é gratificante aprender para depois ensinar. Só que o vaso que habita o perfume da flor é aquele que o habita, né? Então hoje, o tema que eu escolhi, que a espiritualidade amiga me intuiu, foi sobre as causas do sofrimento humano. Quanta gente a gente vê sofrendo? Quantos sofrimentos nós carregamos? E muitas das vezes a gente pergunta assim, por que eu sofro tanto? Porque crianças já nascem doentes sofrendo. Por que o sofrimento vem e faz parte da nossa existência? Vocês já pararam para pensar? Porque existe uma causa para esse sofrimento, existe uma causa para essa dor. E hoje a gente vai descobrir isso, assim como eu descobri. Na verdade, é só uma pontinha do iceberg. Porque é muito intenso para a gente falar tudo em 1 hora, 55 minutos. Mas já é um começo, né? E ontem eu me deparei com uma notícia lá do meu bairro que faz muito jus ao que a gente vai estudar hoje. Um pai sai com o filho para caminhar de 11 anos e um carro desgovernado pega esse pai e esse filho e mata o menino de 11 anos. E aí, qual foi a surpresa? O menino estava jogando videogame e o pai insistiu para que ele saísse. E aí eu pergunto, é castigo? Por que esse pai, imagina a dor desse pai hoje, que carrega essa culpa? Se a gente pensar que existe algo que rege tudo isso, um Deus que é justo e bom, tá tudo no lugar certo. Aconteceu porque tinha de acontecer por um motivo maior para o bem de todos. Mas vocês acham mesmo que um pai que está em sofrimento consegue pensar? Uma mãe que hoje chora a falta do filho. Como que a gente explica esse sofrimento? Como que a gente entende que um Deus que é justo e bom permite que determinadas coisas aconteçam no nosso planeta? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Porque ontem, quando eu li essa notícia, é algo que aconteceu a 200 metros da minha casa. Isso toca, porque a gente sabe que está ali, está diante da gente, é um lugar que eu faço caminhada. E isso veio a calhar com o que a gente vai estudar hoje. O primeiro ponto que eu entendi é que a gente precisa saber por que a gente encarnou. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 132, os Espíritos de Verdade, eles nos dizem o seguinte. Para quem não sabe, né, se for a primeira vez na casa, Allan Kardec, ele, através de várias compilações, de vários recebimentos de vários espíritos, através do Espírito de Verdade, ele criou um livro que foi o primeiro da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, baseados em perguntas e respostas. Então, toda dúvida que você tiver, vem aqui que vai ter uma resposta, tá? Então, a pergunta 132, ela fala o seguinte: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? O que a gente está fazendo aqui? E aí a resposta que Allan Kardec recebeu do Espírito de Verdade foi o seguinte: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Então, o objetivo que a gente encarna é chegar à perfeição. Quem que a gente tem de espelho de perfeição? Jesus, Deus, correto?
Então, o objetivo nosso é chegar a sermos deuses e igual a Jesus, que foi o espírito mais puro e mais evoluído que já passou pela Terra. Então, esse é o nosso objetivo. Né? Eu sei que a gente fica assim, meu Deus, estou longe, né? Mas esse é o caminho. E aí fala assim, para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Toda vida, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. O que é vicissitude? As transformações, os altos e baixos, os desafios, os imprevistos. Isso é vicissitude para alcançar essa perfeição. Nisso é que está a expiação. Lembrando que a gente está num planeta que é provas e expiações. Então, o que vem para a gente como vicissitude, ou seja, como provas, como desafios, é, na verdade, o que está nos fazendo evoluir através da perfeição, para chegar na perfeição. Só que a gente às vezes não entende, né? A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, quando a gente encarna, a gente tem um plano que Deus criou para a gente aqui na Terra. Então, quando a gente vem, Deus tem um plano para a gente veio aqui para cumprir esse plano também. Para realizá-la, é que em cada mundo ele torna um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí naquele ponto de vistas as ordens de Deus, de tal sorte que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Em tese, o que ele está dizendo? Que não tem como a gente passar a encarnação sem ter algum desafio. Então, a dor, ela vai fazer parte, sim, da nossa estadia aqui nesse planeta escola-hospital. Só que existe uma forma da gente passar por essa dor sem tanto sofrimento. E aí existem algumas causas desse sofrimento, né? Que leva a gente que, na verdade, a gente vai ter o sofrimento, só que a gente intensifica esse sofrimento. E aí hoje, além de descobrir as causas, eu trouxe também uma equaçãozinha que a gente adora, uma equação, sabe? Que fala assim, sabe aquele prático, olha, se eu fizer isso eu vou chegar aqui, para não ficar muito no teórico, intangível. Então, quando a gente terminar, vocês vão sair daqui pelo menos com uma luz de como que você vai aliviar essa dor, ou diminuir, sabe? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 das causas da aflição, ele fala que a vicissitude da vida são de duas espécies, ou seja, as dores, os sofrimentos, os altos e baixos, as coisas que nos acontecem, elas têm duas espécies. Ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, nesse momento que a gente está vivendo. Aconteceu um acidente, o menino morreu, desencarnou e foi embora. Aqui, momento presente. Outra é fora dela. O que é esse fora dela? É aquilo que a gente traz de bagagem na nossa mochilinha quando a gente vem para cá. Que é quando a gente encarna aqui. De outras vidas, de outras memórias. Então, isso justifica alguns pontos de seguinte. De uma criança nascer com uma deficiência, de alguém nascer um bebê nascer doente, ou um nasce pobre, um nasce rico, e a gente entende que nesse mundo aí tem uma diferença, uma injustiça, mas não existe injustiça na lei divina. Muito pelo contrário, está tudo no lugar certo, como deve ser para o nosso processo evolutivo, para a gente atingir a nossa perfeição. A diferença disso é que quando a gente está lá em cima e fala assim, olha, me põe essa prova, Deus, senta lá com os nossos amigos espirituais e fala, eu quero
passar por essa expiação, por essa prova, para eu conseguir aperfeiçoar mais rápido. E aí eu faço esse compromisso. Só que quando a gente chega aqui, graças ao nosso bom Deus, a gente esquece. E aí, quando a gente está aqui, a gente põe um peso maior do que deveria colocar. E aí, nos estudos, fazendo os estudos, eu fui ler um livro que chama do Divaldo Franco e da Joana de Ângeles, que fala o homem integral. E lá, ela conta a história de Buda. Não sei se vocês conhecem, vou contar um pouquinho, que é o Siddhartha Gautama. O Buda, ele era um príncipe que vivia lá no Nepal, hoje o atual Nepal, e ele vivia num castelo, ele era um príncipe. Ele era um príncipe que não faltava nada, muito pelo contrário, ele tinha tudo. E os pais dele o protegiam de qualquer influência externa. Por quê? Porque a mãe de Buda, ela teve muita dificuldade para engravidar, aquela coisa toda. E aí, naquela época, tinha muito assim, eles chamavam que era as videntes, as pessoas que tinham poder, né? E aí chegou para ela e falou assim, olha, esse filho você vai engravidar. E esse filho que a senhora vai ter vai ser um ser iluminado. Ele não vai ser seu, ele é do mundo. E aí ela pensou, poxa, mas está tão difícil, eu ainda vou ter que dividir ele com o mundo? E aí eles mandaram subir os muros do castelo, e aí levantou, fechou os portões e falou com todo mundo que vivia ali no castelo que ele não podia sair. O Siddhartha Gautama não podia sair do castelo. Ele tinha que viver ali, protegido de qualquer influência, da pobreza, dos males, porque existiam muito malfeitores naquela época. Ele era um príncipe, porque ele tinha vindo para entregar algo muito importante para a humanidade. E a forma como a mãe entendeu isso foi deixar ele ali, porque ele precisava, ele era um iluminado. E aí, só que o Buda ele foi crescendo naquela riqueza, naquelas posses, mas ele sentia um vazio no coração. Ele sentia que estava faltando alguma coisa. Ele sempre com roupas belíssimas, comida farta, todo mundo muito bonito, né? Aquela coisa toda, mas faltava algo internamente. Faltava, o coração dele vibrava por algo. E ele tinha alguém que era tipo um mentor, uma espécie de um mentor que o acompanhava. E aí um dia ele convenceu esse mentor, lógico que eu estou resumindo, tá, gente? Bem resumidamente, porque senão a gente ficaria aqui a noite inteira, a história é muito linda. E aí ele sai convence esse mentor de sair para fora dos portões. Ele já devia estar nessa fase de uns 15, 16 anos mais ou menos. E ele sai do portão. E aí na hora que ele começa a caminhar com charrete, com esse mentor, ele vê uma pessoa doente. E aí ele se assusta, porque ele nunca tinha visto a doença. E aí ele fala com o mentor dele, fala assim, como assim? Por que esse moço está doente? O que está acontecendo com ele? Ele falou assim, não, isso é doença, são males que acontecem, que fazem com que as pessoas não se sintam bem, se sintam ruins. E ele ficou muito triste. Buda ficou numa tristeza que ele não sabia entender o porquê daquela tristeza. Passa mais um pouquinho, eles continuam caminhando, e aí ele se depara com a morte. Tinha uma casa, as pessoas choravam muito por causa de alguém que tinha morrido. E aí Buda pergunta, o que aconteceu? Siddhartha Gautama, né? Nessa época ele ainda não era o Buda. Não, é porque é a morte. Mas o que é a morte? Aí esse ancião, esse mestre, fala para ele, a morte é quando o corpo físico se desfaz e as pessoas saem daqui. Uai, quer dizer que não é eterno? Não, não é eterno. E aí ele sofre muito mais para entender, porque ele percebe que quem ele ama não vai estar mais aqui. Eles continuam andando, e eles se deparam com um grupo de velhinhos, bem velhinhos, quase acamados, não conseguem andar, e a pele toda enrugada, aqueles bracinhos fininhos, aquela fome, né? Porque além de velhos passavam fome. E aí Siddhartha fala mais uma vez, o que é isso? Isso é a velhice, é o fim de todo mundo, a velhice e a morte. E aí Siddhartha volta para o castelo muito triste, mas muito triste. E aí ele começa a perguntar o porquê do sofrimento humano. Por que essas pessoas estão sofrendo? Se eu vivo aqui nesse castelo, eu tenho tudo e as pessoas sofrendo lá.
mas ele também não conseguia entender, porque ele estava no castelo e também sofria, porque ele não era feliz. Aquilo tudo que ele tinha não o mantinha feliz, causava sofrimento e angústia também. Então ele resolve sair do castelo e não mais voltar. Ele sai do castelo com o objetivo de descobrir qual a causa do sofrimento humano. E aí ele vai para o extremo. Para onde que ele vai? Buda vai para um lugar onde ele era isento de qualquer prazer. Nada, ele não comia, ele não bebia, ele quase não tinha roupa e ele ficou ali. E ele começou o sofrimento tão profundo, era uma causa tão profunda que ele começou a definhar, quase à morte. Aí chega uma senhora, uma camponesa e oferece para ele leite e arroz. E ele come aquele leite e arroz. Aí ele sente naquele momento um certo prazer, porque aliviava aquele sofrimento. Então ele entendeu que existia uma polaridade ali. Ter tudo não tirava o sofrimento. E não ter nada também não tirava o sofrimento. Então, onde que estava a razão do sofrimento humano? Se quando eu tenho tudo eu sofro e quando eu não tenho nada eu também sofro, onde que está? E aí ele desenvolveu, a vida dele foi uma missão de entender a causa do sofrimento humano. E aí ele senta debaixo de uma árvore e ele fica ali sentado e fala: eu só saio daqui quando eu entender a causa do sofrimento humano e me iluminar. E assim ele faz. E aí ele convive com várias pessoas passando, ele entra em meditação profunda, e as pessoas vão e voltam e ele conversa com essas pessoas. E aí Buda chegou em 4 nobres verdades da causa do sofrimento humano, que também que está no Livro dos Espíritas, está nos estudos de psicologia positiva, está na psiquiatria, é todo um compilado. É como, igual Buda veio 900 anos antes de Cristo, mas o que ele falou é atual. E a ciência comprovou. O que ele disse? Primeira grande verdade: o sofrimento é real e ele existe. Não dá para a gente duvidar disso. A dor existe. A segunda grande verdade, deixa eu pegar minha colinha aqui, porque é bom que eu não perco nada. Segunda grande verdade: a causa da dor está no apego. Ele diz o seguinte: apego. As pessoas sofrem porque são apegadas. Pensa quando você sofre, quando você sofreu muito. Vai nessa causa. O que causou esse sofrimento? Se você for bem fundo, você vai perceber que é o apego. Porque a gente acha que as coisas são nossas e não são. A gente acha que o carro é nosso, que o filho é nosso, que o marido é nosso. É igual quando teve aquela enchente no sul, lá, ano passado. E de repente, as pessoas se viram sem nada. E foi um sofrimento tremendo. Porque elas perceberam que a casa foi tirada, o carro foi tirado, o cachorro foi tirado, vidas foram levadas. E o que elas tinham? Apenas elas, e o que traziam dentro delas. Então, Buda disse: a causa do sofrimento está no apego. A terceira grande verdade: por que as pessoas são apegadas? Elas são apegadas porque elas colocam energia naquilo que é transitório, que é passageiro, não naquilo que é real. Por isso que a gente sofre. E Jesus também fala isso pra gente. Então, como que é colocar energia? Vou contar uma história para vocês. Tem um estudo lá nos Estados Unidos, quando foi descoberto a AIDS.
Naquela época nem tinha questão de soro positivo igual tem hoje. Foi feito um estudo, tá lá na internet, eu não lembro o nome do médico. Mas foram feitos estudos com pessoas que tinham, né, o soro positivo, que tinham AIDS, e esse médico se propôs a fazer esse tratamento das pessoas com remédio, naqueles remedinhos de placebo, sabe? Aquele remedinho de mentira. E ele chamou as pessoas. Um desse rapaz, ele percebeu que ele era positivo, que ele acreditava nas coisas, que ele tinha fé. Então ele deu esse remedinho para esse rapaz. Falou assim, olha, isso aqui vai te curar, você vai ficar bom. E ele acompanhou esse rapaz por 3 meses. E esse rapaz, simplesmente aquelas dores que ele tinha no esôfago, aquela coisa, parou. Ele ficou curado. 3 meses. E aí o médico falou, tá vendo? Olha só, o pensamento dele, onde que ele colocou energia? Na cura. Porque ele tinha recebido um remédio que iria curá-lo. Onde que estava o foco dele? Na cura. Onde que estava a energia dele? No pensamento positivo de que ele ficaria bom. Só que aí veio a mídia e falou que era uma farsa o tratamento que o médico estava fazendo. O que aconteceu com ele? Adoeceu de novo e voltou para o consultório do médico. Aí o médico já tinha entendido que ele funcionava assim, virou para ele e falou assim, olha, realmente teve uma falha, é porque o medicamento tinha que ter ficado na geladeira, não ficou, então agora nós vamos fazer certinho. Nós vamos colocar o medicamento na geladeira, fazer o procedimento certinho, na temperatura certa, para não ter mais problema. Combinado? Combinado. Assim ele fez, voltou para casa, o que aconteceu? Sarou de novo. E era um remédio que também era um placebo. Só que aí vem os veículos de comunicação e falam o quê? Que o médico, que aquilo era mentira e que aquilo era uma farsa. Aí ele falou assim, daqui a pouco ele vai voltar aqui. Só que ele não voltou. Aí o médico, preocupado, ligou para ele depois de mais ou menos uma semana. E quando ligou, a esposa dele falou assim, não, ele faleceu. Faleceu? Como assim? Não, na hora que ele deu a notícia, ele ficou tão em choque que o coração dele parou. Então, onde que a gente tá? Onde que ele colocou a energia dele? Que a vida dele tinha acabado ali. Sabe? E como esses casos, existem vários outros casos. Ou seja, a nossa mente amplia o nosso sofrimento. A nossa mente, a gente tem uma dor. A dor, ela é válida, ela existe. Só que a energia que eu coloco nessa dor vai direcionar o tamanho dela. Se ela vira sofrimento ou se ela passa. Percebe? Faz sentido, pessoal? Então é onde a gente tem que condicionar, onde a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está vibrando e pensando. Onde que está a minha energia? Na solução do meu problema, da minha dor, ou na amplitude da minha dor? Ser vítima. Entende? E aí ele diz o seguinte, que a solução é focar a atenção e a energia nos sentimentos, naquilo que é real e eterno. O que é real e eterno? Deus, o que eu trago dentro de mim. Quando a gente for embora daqui, o que a gente vai levar? Os ensinamentos, os valores e quem nós nos tornamos moralmente. Isso sim vale a pena investir energia. Ah, Mônica, mas é muito difícil. Você concorda comigo que toda hora a gente é provado? Sim, toda hora a gente é provado. E é para isso que a gente tem que entender a causa que faz com que a gente sofra. Porque se eu sei onde existe o problema e por que eu sofro, eu não vou cuidar. Por exemplo, você tem um carro. Você está lá dirigindo o carro e ele começa com um barulho. Parou. Você não precisa descobrir a causa que fez o carro parar para ele voltar a andar? É a mesma coisa com a gente. O que nos paralisa no sofrimento? A gente tem que descobrir o que está fazendo com que a gente se apegue àquele sofrimento e para a gente voltar a parar de sofrer. E para isso, existe uma equaçãozinha, sabe? Que, de acordo com estudando, com alguns estudos, existe algo que a gente pode fazer para reduzir esse sofrimento.
Porque quando acontece alguma coisa com a gente, o primeiro passo é a gente escandalizar. Morreu alguém, né? Morreu, aí eu acho que aquela pessoa é minha, que ela devia estar aqui, por que ela foi embora, por que ela não ficou comigo. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que olha onde está o apego. A minha empresa quebrou, estou endividado. Aí eu apego, a empresa é minha, eu estou endividado, em vez de focar na solução. Então existe uma formulazinha que a gente pode sim colocar em prática no nosso dia a dia, de acordo com o Evangelho, que vai ajudar nessas causas de sofrimento humano. Entende? E aí é uma formulazinha que formada de 4 As, letra A, e um S. Então é tipo assim, primeira coisa, veio uma dor, veio uma traição, minha empresa quebrou, alguém faleceu, alguém desencarnou, meu amigo me traiu, eu bati o carro, alguma coisa ruim. Pensa em alguma coisa. Primeiro ponto que eu tenho que fazer, não brigar com a vida. Não brigar com aquilo que me acontece. O que eu preciso fazer? Eu preciso aceitar. Opa, a vida é minha amiga, o que ela traz para mim é para minha evolução. Nós vimos lá, para o meu processo evolutivo, para eu me aperfeiçoar. Então eu não brigo com a vida. Eu paro de brigar com a vida. Eu entendo que a vida é minha amiga. E tudo o que ela traz para mim, ela traz como forma para que eu melhore. Então, quando algo acontece, o que eu faço? Eu aceito. Ah, Mônica, eu vou ficar parada? Não estou dizendo para ficar parada. Mas eu não fico brigando. Eu não revolto com Deus. Eu não fico assim, por que Deus permite que essas coisas aconteçam comigo? É culpa do governo. Porque se não fosse o governo, eu não tinha que pagar tanto imposto, minha empresa não tinha quebrado. Sabe? Fulano me traiu. Ele traiu porque ele é ruim, porque ele é isso, aí você vai falando mal. Não é brigar. É aceitar. Por que isso está me acontecendo? Aceito. A vida é minha amiga, o que ela está trazendo é para minha evolução. Beleza, primeiro A. Segundo A, avaliação. Eu vou avaliar o contexto daquela situação. Qual que é a minha participação naquele processo? O que me cabe daquilo? Meu marido me traiu, o que me cabe? Qual que é o meu 50%? Qual conversa que eu não tive que eu deveria ter tido? Qual contribuição para esse casamento que eu deveria ter dado e eu não dei? Com a minha empresa quebrou. Qual o ponto que eu negligenciei naquilo ali? Onde eu fui negligente? Onde eu precisava ver que eu não vi? Quem eu precisava contratar que eu não contratei? Mônica, mas e no caso da morte? Que culpa eu tenho? Eu avalio que culpa eu tenho naquela situação. Eu peguei um carro, bebi, dirigi e pus a vida de quem estava no passageiro em risco, então eu tenho culpa daquilo ali? Ou eu estava dirigindo sóbrio, não fiz nada, dentro da avaliação estava tudo como tinha que ser, então está tudo bem. Então eu aceito, eu avalio o contexto, e aí o que é o próximo terceiro A? Eu aprendo com aquilo que me veio. Qual que é o aprendizado que eu tiro dessa situação? Qual que é o aprendizado que eu tiro desse sofrimento? O que eu tenho que aprender? Porque enquanto a gente não aprender, a vida vai continuar trazendo as mesmas provas. Enquanto eu não aprender o que eu preciso aprender, a vida vai trazer. Sabe aquela pessoa que está na dívida, aí ela consegue juntar um dinheirinho, o dinheiro vai embora e volta na dívida de novo? Porque ela ainda não aprendeu o que ela precisava para parar de ficar endividada. E aí o exercício é esse. O que eu preciso aprender com esse sofrimento que chega para eu evoluir, me aperfeiçoar, para que isso não continue vindo? Entende? Faz sentido, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender? Então é isso.
Então, o que eu preciso aprender? Eu tenho um filho difícil, que me dá trabalho, que traz problema. Qual que é a minha participação nisso? Onde que eu falhei? Onde que eu fui negligente? Viver na culpa também não vai resolver. Lembra da energia onde a gente vai vibrando? Então, o que eu preciso? O que eu posso fazer hoje? O que está no meu alcance? E qual que é o aprendizado que eu tiro disso? E aí o quarto A, agir. Eu preciso agir. Não dá para ficar de braço parado. Quando está acontecendo, eu tenho uma dor e eu preciso agir. E quando eu ajo, eu movimento, eu crio uma energia em movimento a solução da minha dor. Igual o Cristo dizia, né? A felicidade total, ela não está desse mundo. Mas a gente pode encontrar, sim, o máximo da felicidade possível para esse mundo. Se Ele deu todos os recursos. Basta que a gente vá à fonte. E muitas das vezes a gente não consegue compreender isso, né? Porque não é tão fácil. Como diz, Jesus não disse que seria fácil, mas Ele disse que valeria a pena. Isso Ele falou. Então a gente precisa compreender isso. E aí, depois que a gente aceitou a vida, parou de brigar com a vida, a gente avaliou a nossa situação com a dor, a gente pegou ali, aprendeu, agiu, o que a gente faz? A gente solta e entrega nas mãos de Deus. Porque se eu estou fazendo a minha parte, agora Deus vai fazer a dele. E Deus, ele é muito simples. O problema é que a gente quer que Deus faça a nossa parte também, né? E quando a gente faz a nossa parte, a gente pode soltar, porque brevemente a solução daquilo vai vir. Deus faz tudo por nós, gente, menos a nossa parte. Entende? Então, o sofrimento humano, ele acontece por esse apego. E no livro de Allan Kardec também ele fala isso, que as causas do sofrimento humano, olha só, vê se vocês conseguem ver o apego nesses fatos. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? O que é a ambição? O apego excessivo por algo. Eu sempre quero mais, mais, mais e mais. Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com os quais o coração nada tem? Quantas disseções e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? O apego, a vaidade e por aí vai. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles o germe do orgulho. O orgulho é, só eu sei tudo, eu não preciso da sua ajuda. O que é isso? Apego. Porque quem é humilde não é apegado. Quem é humilde levanta a mão e pede ajuda. Egoísta. O que é o egoísta? É tudo meu, é tudo para mim. Eu não divido com ninguém. E não dá. Harvard já diz o seguinte, que a felicidade está nos relacionamentos. Nas relações saudáveis que nós temos. E para ter relação saudável, dá para ser egoísta, dá para ser apegado? Não dá. Dá para você ter uma convivência em casa falando isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso aqui eu não divido com ninguém? E aí você tem que olhar aquela discussão que começa pequena na sua casa, que traz o sofrimento para toda a família, ela me cabe o que ali naquele processo? Toda vaidade que seca um coração, depois mais tarde, recolhendo o que semearam, espanta-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão.
que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remotem progressivamente a fonte dos males que o afligem. Olha só o que Kardec fala. Interroguem friamente a avaliação. O que me cabe diante desse sofrimento? E aí, entenda o porquê daquelas dores progressivas. Por que a gente sofre o tempo inteiro ali? E verão que jamais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, o que ele está dizendo? Que o nosso sofrimento ele é causado pelas nossas ações e pelas nossas escolhas. A dor ela pode existir, mas aquela dor incessante, aquele sofrimento, ele é causado pelas nossas escolhas diante do que nos acontece. Porque a gente tem que lembrar, igual a gente leu no início, que a fonte do sofrimento humano ela tem uma tendência na vida atual e na passada. Então, quando eu venho para uma família, eu nasço naquele centro familiar, naquele meio familiar, para que ambos contribuam um com os outros no aperfeiçoamento. O outro ele vai trazer para mim o que eu preciso para melhorar. Só que aí, em vez de eu atrair aquele sentimento, olhar para o outro como alguém que vai contribuir para o meu processo evolutivo, eu expulso ele de perto de mim. E aí o que a vida vai trazer? Mais situações que envolvem aquela situação. É igual a gente pede paciência. Eu quero paciência. O que a vida traz pra gente? Situações que exijam que a gente tenha paciência. Um carro vai te fechar, não é isso? Alguém vai te irritar profundamente no trabalho, sabe? E aí tudo vai te exigir o quê? Paciência. É bem assim. Então, a gente tem que entender que a gente não pode pôr a culpa no outro pelo nosso sofrimento. A gente tem que entender que a culpa é nossa. E olha o que Allan Kardec fala. A quem pois culpar de todas as aflições, senão a ti mesmo? O negócio é a gente olhar pra gente e falar assim, eu sou culpado disso aqui que está acontecendo na minha vida. É ter coragem de admitir que aquele sofrimento é causado por mim. Se não nessa vida, em outra. E eu estou aqui nessa para poder diminuir os meus débitos. E o que a gente faz? A gente aumenta os nossos débitos aqui pelas nossas improvidências, pela nossa falta de vigiar e orar. A gente vai aumentando esses débitos. E a gente tem que perceber que cada um tem a sua aflição. Cada um tem a sua dor. A dor de um não é igual à minha, que não é igual à dela, que não é igual à dela. Cada um tem sua dor. E aí quando a gente vai conversar com outra, a gente fica disputando quem tem mais sofrimento, não é? Não, a minha dor é maior. Quando eu passei por isso foi pior. Quando eu passei por isso... O que é isso? Até o apego da dor a gente traz com a gente. Porque até a nossa dor tem que ser maior do que a do outro. Ela não é apego. E a gente fica guardando aquela dor, né? Quando aconteceu isso, eu sofri isso. Então a gente tem que liberar, a gente tem que soltar, a gente tem que agir em direção e soltar. O homem é assim num grande número de casos, o artifício dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, acusar a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua própria conduta. Olha que chapuletada, né, pra gente, né? A gente acha que a culpa não tem, é da gente. Os males dessa natureza formam, seguramente, o notável contingente de vicissitudes, ou seja, de sofrimento, de altos e baixos da nossa vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral. O que é o aprender do A que eu falei? É esse aprimoramento moral. Eu tenho que aprender com o que a vida me traz. Como que eu posso ser melhor? Quais são os valores que eu tiro disso? Tanto para o seu aprimoramento moral quanto intelectual.
A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado, ou seja, a justiça do homem, né? A lei humana é a justiça do homem. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as falhas. Ela atinge mais especificamente aqueles que prejudicam a sociedade e não aquelas que prejudicam, senão aqueles que a cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio no caminho reto. Pode passar pelos olhos dos homens imperceptível. Né? Porque muitas vezes a gente se pergunta assim, por que fulano é tão bom e sofre tanto? E aí tem gente que não é bom, que faz maldade e tá lá, né, aos olhos do mundo, fazendo tudo, recebendo aplauso, né, sendo bajulado. Por quê? Por que aquele que faz o bem está sofrendo tanto e aquele que não faz não está sofrendo? Isso aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus isso não passa. Não há uma só falta, por pequenas que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçáveis e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue, nas pequenas como nas mais ou menos tristes. Os sofrimentos que lhe são consequentes são para ele uma advertência de que errou. Eles não dão a experiência fazendo sentir o diferente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, ou-lhe que foi uma fonte de desgosto. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequente, sua felicidade futura. Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada. Ou seja, no final da vida que a gente vai entender o que a gente devia ter feito e não fez. As forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer. Quem nunca aqui ouviu isso aqui, ó? Se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas eu teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Quem não já falou isso para si mesmo? Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso disse, eu perdi minha jornada. Ele também se disse, eu perdi minha vida. Mas, da mesma forma, para que o obreiro do sol se ergue no dia seguinte, uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também depois da noite do túmulo. Ou seja, o que a gente não reparou agora, a gente vai desencarnar, ele fala que da noite do túmulo brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, tudo que a gente vê, não adianta a gente achar essa frasezinha assim, se eu soubesse disso, eu não teria feito isso. A gente já traz isso de outra vida, só que a gente não acessa. E a gente vem com a conversinha de que, não sei o que eu tô falando, tá, gente? Aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito de Verdade. E ele fala o seguinte, aquela coisa de preguiçoso, nossa, se eu tivesse tempo eu ainda conseguiria. A gente tem o tempo que a gente precisa aqui para evoluir nessa vida. Só que em vez de a gente pegar e evoluir, fazer o que precisa ser feito para diminuir a nossa dor, diminuir o nosso sofrimento e melhorar a nossa perfeição, a gente fica no murmúrio. A gente fica reclamando. E a gente não age. Porque a gente acha que a nossa dor é maior do que a do outro. Eu me pergunto, existe alguma dor maior do que a que o Cristo passou? Que foi morto aqui sem ter feito nada? Vocês acham mesmo que a gente tem alguma injustiça que vive pra gente nos olhos de Deus? Não existe. O que a gente precisa é ter olhos para ver. É isso que a gente precisa. E aí, já finalizando aqui, no livro Desperte e Seja Feliz, de Divaldo Franco, ele fala o sentido de como que a dor passa e como cada um interpreta essa dor.
Ele fala o seguinte: a tua dor, a tua é uma dor pessoal e intransferível que ninguém pode compartilhar. Não tem como eu entender a dor dele, ou a dor dela, ou a sua dor, ou a sua dor. A dor é sua. As experiências com essa dor são suas. Gostaria que os amigos e familiares tivessem dimensão do que me aflige na profundidade do meu sofrimento. E aí eu sofro porque o outro não entende a minha dor, ao apego. Ele não tem que entender sua dor, ele tem que ter empatia. É diferente. E a gente quer que o outro simplesmente fale assim: nossa, eu fui lá contar pra ele que minha perna tá doendo, ele nem deu papo. E aí você sofre porque o outro não escutou que você tá com dor. Ela não é assim que funciona. Não é possível. Há experiências que necessitam ser vividas para mais bem dimensionadas. Cada criatura conduz a sua própria dor e está preocupada com o fardo que a esmaga. Qual ocorre comigo, os teus amigos e afetos encontram-se igualmente sofridos. E mesmo que não o diga, passam por momentos difíceis. Suponha que o teu é um calvário demasiado e que tudo te aflige e te acontece. Sabe aquelas vídeos de todo mundo, igual aquele desenho, né? Ó céus, ó vida, tudo aflige, tudo incomoda, tudo causa dor. Só que existem outras pessoas que não suportam manter o equilíbrio por fragilidade das resistências. Assim, não te magoe com aqueles que não são solidários aos teus momentos de angústia. Eles já têm a sua própria cota que buscam dissimular e esquecer. Ninguém passa pela terra sem a presença da agonia, que sempre surge para cada um consoante a necessidade do resgate em que se encontra em curso. Imposto o compromisso de restauração, os mecanismos das divinas leis se apresentam automaticamente. Mantém-se em paz, íntima na sua dor. Entende a sua dor. Por que eu estou sofrendo? Fica ali no íntimo. O mundo não precisa saber da sua dor. A sua dor é sua, porque no final das contas é entre você e Deus. A rebeldia torna-se insuportável. A despreparação faz que ela se torne maior do que já é. O desânimo conspira contra a sua superação. A mágoa apresenta-se mais rude. Então, quando eu não entendo essa dor, quando eu não acolho essa dor, quando eu não ressignifico essa dor, isso fica crescendo, isso cresce, isso amplia, de acordo com Joana de Ângeles. Se aceitares, porém, como fenômeno natural, logo vencerá com triunfo e encontrará a luz. Não consideres que sofre porque fostes pior dos seres no passado espiritual. Não carrega esse peso de achar que hoje eu sofro porque eu devo ter sido alguém muito ruim lá atrás. Não. O que Jesus fez para sofrer o que ele sofreu? Às vezes eu estou aqui sofrendo para ser impulso para o outro. Eu me coloquei na disposição do sofrimento para impulsionar a evolução do outro. E quando eu passo por esse sofrimento de uma maneira leve, branda, como Jesus pediu para que a gente passasse, você vai colher muito mais fruto lá na frente. Então não fica com chicotinho. Nossa, eu devo ter sido uma pessoa muito ruim para estar passando por isso. Solta. Faça a parte e solta. Existe a dor da elevação, a dor da conquista e a dor do resgate. A tua é resgate, sim, que o teu amor não conseguiu evitar. Por isso mesmo ama. Desveste-te das prevenções e do pessimismo, da autocompaixão e da revolta surda. O que é aquela revolta surda? Aquela revolta que sai gritando, berrando e não escuta ninguém. Calma, não é ninguém, é Deus que você tem que escutar. É a sua essência, é o seu coração.
amando mais e conseguirá com rapidez a harmonia. No teu processo de resgate, porque amando mais, amenas têm sido as provações, pois que igualmente recebe ajudas incomuns que somente poucas pessoas conseguem. Então, quando você entra em harmonia, quando você vibra nessa luz, você consegue encontrar, você é agraciado pelo universo, por Deus, por isso, por essa paz que ninguém consegue encontrar. E aí é a pergunta, quem que a gente quer ser? Aquele que consegue encontrar essa paz na dor, pode estar um caos, ou aquele que não recebe essa paz? Amigos devotados e zelosos te cercam com carinho. Recolhes gentilezas e dádivas inabituais. Frui de bênçãos que outros construíram felicidade. Num balanço justo, a tua coleta de favores divinos é muito maior que o testemunho de lágrimas e dores. Assim, mesmo aquela lágrima que verte e a dores que te carpes poderão ser amenizadas se mudares de passagem mental, ou seja, se você mudar essa energia vibracional e agradecer a Deus, louvando através da oração. O que Jesus falou pra gente? A tudo dai graças. Ele não disse dai graças a só as coisas boas, mas dá graças às coisas ruins que te acontecem. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, ainda bem que aconteceu aquilo, porque senão hoje eu não estava aqui. Só que naquela vez que aconteceu aquilo, foi o fim do mundo. A gente quase morreu. Mas hoje a gente dá graça por tal coisa ter acontecido. Só que na hora da dor a gente não consegue. E o convite é esse, na hora da dor não desespere. Avalie, aceita, avalia, aprende, age e solta. A indunetária carnal, por mais resistente, um dia se rompe e desnuda o espírito que volve a realidade mortal. Se sofreu com resiliência e amealhou benefícios retirados do sofrimento, a sua dor resgate brinda-o com os reencontros felizes e alegria que faz jus. Se, no entanto, não foi suportada com aprumo e elevação necessária, prossegue, porque dívidas não pagas ressurgem com juros e aumentam numa própria vida, numa próxima vida. Repara desse modo os erros e iniquidades tratados, produzindo o bem em todos os teus atos, fazendo luz no íntimo, a fim de ficares livres e plena como Deus planeja para todos nós. Qual que é o plano de Deus para todo mundo? É que a gente fique livre dessas dores, desses karmas que a gente carrega de gerações e gerações. Por que a gente sabe que a gente está com dor e sofrimento? Porque a gente está no planeta Terra. Porque se todo mundo fosse aqui espírito de luz, a gente não estava aqui. Então, o que é a causa do sofrimento humano? O apego. E existe uma forma da gente diminuir esse sofrimento. É a gente aceitando, avaliando, aprendendo com esse sofrimento, agindo na solução desse problema e soltando, deixando que Deus faça a parte dele. Faz a sua. E o restante, Deus cuida. E não tem como a gente chegar no caminho errado trilhando o caminho certo. Se você está fazendo a coisa certa, você vai chegar no caminho certo. E o sofrimento vai cessar. Se ele ainda não cessou, é porque o aprendizado ainda não foi compreendido. Você não aprendeu o que precisava para que cessasse. Na hora que aprender a lição, que for aprendido, acaba. É só a gente confiar na misericórdia divina. E a gente tem o recurso da prece, né? Que nos conecta a Deus o tempo inteiro e nos permite aliviar essa dor. Porque a gente tem um Pai que é presente. Basta fechar os olhos, colocar a mão no coração e voltar para casa, junto de Deus, nas nossas orações e nas nossas preces. E com certeza será atendido. Porque toda vez que eu bato, será aberto. E aí eu pergunto, será que a gente está batendo da forma como a gente está batendo? Está batendo certo? Está pedindo certo?
para a porta se abrir e essa dor ir embora. Então é sobre isso, sabe, Roberto? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho nessa noite. Eu sei que é difícil, né, à noite, todo mundo de trabalho, né, e a gente refletir sobre essas reflexões, sobre o sofrimento. Mas para mim foi muito gratificante descobrir que o sofrimento, ele tem hora para acabar, né? O Ricardo Mello, ele tem uma frase que fala assim: toda a dor acaba quando a consciência desperta, o coração agradece e as mãos trabalham. Boa noite, obrigada, que Jesus abençoe.